Ah, Botazo, que legal. Tanta gente querida aqui, muito bom. Gente, eu vou sair e entrar de novo, porque tem uma tela bloqueando aqui. Tá uma tira de cinema aqui em cima, né? Ver todas essas pessoas tão queridas, tão importantes para nós. Também todos os presentes que estão prestigiando mais esta sessão do SIG Educação Odontológica, que hoje tem um tema super especial, né? Que são os estágios curriculares no SUS. Então, de antemão, agradeço o aceite de todos e da professora Daniela por coordenar esta atividade. Professor Marcos, eu estarei à sua disposição para passar os slides, é só pedir e vou fechar minha câmera, tá bem? Ok, muito Bom obrigado. proveito a todos. Obrigada, professora Vânia. E bem-vindos todos, né, os queridos conferencistas e também todos os presentes na sala, para a gente iniciar uma reflexão sobre esse tema que é tão importante na formação de futuros cirurgiões dentistas. De antemão, já anunciamos o desafio do tempo, né? Em 1 hora conseguir passar e aprofundar essa temática vai ser realmente um desafio impossível. Então, a gente vai compartilhar essas experiências, conceitos fundamentais, e para que todos nós possamos, então, orientar nossos projetos políticos pedagógicos, né, em direção às novas diretrizes curriculares, cada vez mais em parceria com o Sistema Único de Saúde. Combinamos aqui uma ordem de apresentações, estamos no aguardo da chegada do professor Paulo Góes, mas vamos iniciar com o professor Marcos Azeredo Furquim Werneck, na sequência a professora Maria Gorete Queiroz, depois então, se conseguir se conectar o professor Paulo Góes, na sequência o professor Samuel Moisés e depois o professor Luiz Noro. Na passagem de um para o outro eu vou apresentando brevemente, pois os currículos, como todos, né, conhecemos, são de trajetórias densas, com grande participação em defesa da integração ensino-serviço-comunidade, e é com grande alegria, então, que eu passo a palavra, sem mais delongas, ao professor Marcos Azeredo Furquim Werneck, professor titular da Faculdade de Odontologia da UFMG. Eu vou deixar assim, Marcos, você vai se apresentando na sequência, pode ser? Ok. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite nas pessoas da Daniela e da Vânia. Agradecer a todos que organizaram essa mesa. Eu acho que essa é uma mesa fundamental e tenho certeza que o que a gente vai estar trazendo aqui hoje são pontos que provavelmente vão se desdobrar em futuras mesas, né, devido à extensão e à complexidade do tema. Dizer mais uma vez da minha alegria de poder estar dividindo essa mesa com o Noro, com a Gorete, com o Paulo e com o Samuel, né? E com você, né, Daniela, que vai estar com a gente aí. Então, vamos passar. O que me foi pedido é para dizer da importância do estágio para o ensino odontológico a partir da experiência da UFMG. Eu acho que as experiências elas vão se acumulando ao longo do tempo a partir das relações que a gente tem. Então, eu vou trazer um pouco das questões que eu considero fundamentais para esse trabalho. E vou dizer que eu discuti com a equipe de professores da disciplina a apresentação que eu vou estar trazendo aqui para vocês agora. Pode passar. Em primeiro lugar, eu gostaria de recuperar uma fala de Sônia Fleury há pouco tempo, né,
numa mesa em que ela fazia uma análise, né, bem crítica sobre a trajetória do grupo de profissionais que fizeram a construção do SUS, e ela remota ao tempo da reforma sanitária, né? E ela coloca que, naquele momento, havia um projeto, e esse projeto ele é um projeto baseado em outras questões que tinham na época, a promoção da saúde e também toda a discussão que vinha acontecendo em outros países, e a reforma sanitária brasileira ela desagou de alguma forma na proposta da saúde coletiva. E essa proposta ela tinha, inclusive no conceito ampliado de saúde, que é o conceito do SUS, né, uma forte sustentação. Mas para viabilizar o SUS e a concentração maior, né, ela acabou se dando na estrutura e na consecução dos projetos, dos programas, e com isso, viabilizar essa estrutura acabou levando a um insulamento, né, e, de alguma forma, perdeu-se um pouco, a ligação mais forte com as bases conceituais da saúde coletiva, né? E ela faz uma análise profunda e ela diz que, nesse momento, uma forma da gente trabalhar com a recuperação do SUS, ou a recuperação da construção do SUS, né, sempre conectada com a conjuntura social, política, cultural do país, econômica, né, é muito importante pensar a saúde a partir do território. Pode passar. E ela coloca o SUS como um patamar civilizatório e que ele existe também como uma proposta que visa dar consistência à democracia e a formulação de um grande projeto cujo benefício social ele tem a ideia de igualdade, ele preserva e busca os direitos civis, políticos, sociais, a justiça social, a condição de cidadania e o combate e a redução das desigualdades. Então, é nesse cenário do SUS que vem acontecendo a proposta, as experiências que vêm sendo desenvolvidos, os estágios, os internatos, né, na formação em saúde. Pode passar. Existe também, né, pensando na questão do ensino, né, eu me lembrei muito de um grande precursor, né, e um grande fundador do SUS, né, um sanitarista belíssimo que foi o Davi Capistrano, e o Davi Capistrano ele falava que trabalhar na gestão do serviço de saúde significa trabalhar na organização de gente. Pode passar. E aí, trabalhar com gente é aquilo que a gente vem fazendo, né? Trabalhar com as pessoas que estão como parceiros no SUS, trabalhar com os alunos, trabalhar com os colegas dentro da universidade e das nossas unidades. E organizar gente exige capacidade de apontar objetivos claros, caminhos e possibilidades, significa saber trabalhar com a razão, que é a paixão fria, mas com a emoção, que é a paixão propriamente dita. E eu acredito que, além da gente ter consciência sobre a situação do SUS, é fundamental que a gente tenha razão e muita paixão para conduzir a proposta de um internato, né, dos estágios. Por favor, vamos passando. Vamos passar agora um pouquinho mais depressa. Assim tá bom. Entre os princípios, os objetos principais são o compromisso com a política e a formação do aluno.
O compromisso com a política significa a gente pensar um ensino, né, onde a gente trabalhe com o que é fundamental para a consecução dessa política enquanto um processo civilizatório, um processo de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade diferente, mais inclusiva, né? Então, é fundamental que o aluno, né, que o professor, que as equipes e que os usuários eles sejam sujeitos de uma mesma forma de organizar essa prática. Então, esses são os elementos fundamentais, e eu destacaria aí a questão da cidadania, da democracia, né, o SUS e a Política Nacional de Saúde Bucal como propostas de inclusão, o SUS como ordenador da formação e as diretrizes curriculares como uma referência teórica e que tem que ser uma referência viva, ou seja, algo com a qual a gente possa interagir, reconstruir, criticar, reconstruir o tempo inteiro. Pode passar. E aí, esse espaço, por exemplo, que a Abeno vem trabalhando tão bem há tantos anos, ele é um espaço em que existem muitas escolas públicas e muitas escolas privadas, né? Então, um objeto fundamental que une públicas e privadas e que torna o objeto comum a todas é a formação do estudante. E aí eu vou me apropriar daquela máxima lá da TV Futura, né, que são as perguntas que movem o mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar. O que ensinar? Nós vamos ensinar apenas técnica, nós vamos formar pessoas para serem bons dentistas técnicos, ou nós vamos tentar formar cidadãos? Nós vamos pensar uma formação mais estruturada em protocolos, ou também vamos pensar numa formação que seja libertadora? Então, eu acho que essas são as questões principais, pode passar, né, que nos movem a pensar que é preciso politizar os métodos de aprender e ensinar, né, e que esses espaços promovidos pelos estágios, eles são espaços muito favoráveis para que essa politização dos métodos ela possa acontecer. Pode passar. É uma pena a gente não poder aprofundar, né? Mas uma outra questão é com o método. E aqui eu acho que há dois aspectos que são fundamentais. Primeiro é que nos internatos, nos estágios, o aprendizado ele se dá por vivência e por experiência, né? E é fundamental que os métodos eles saibam trabalhar com essa realidade. É preciso que professores, preceptores, equipes, estudantes e usuários tenham a possibilidade, né, de juntos estar produzindo, né, respostas, discussões, a produção do conhecimento e do saber necessários que vem de uma vivência, de uma experiência que muitas vezes ela é praticamente impossível de acontecer dentro dos muros das salas de aula ou das clínicas, né? E é fundamental, então, que a gente esteja aberto para o novo, para o inesperado, para o imprevisto, aquilo que a nossa leitura prévia, aquilo que o nosso conhecimento prévio, às vezes, não vai ter resposta. E talvez esse tenha sido, na minha vida, na minha experiência, o maior desafio que foi colocado para o professor de sala de aula que começou a fazer a proposta de estágios, né, e acabou tendo que se reinventar, reconstruir a sua identidade de professor, a identidade docente, né? Então, é muito importante também, por exemplo, que a gente então saiba, ao trabalhar com a equipe e ao construir uma proposta de permanente construção da preceptoria, que a avaliação também se dê não apenas em torno do percurso do estudante, mas que ela envolva todo o processo de organização dessa prática
e se torne uma praxis, onde a gente possa, de fato, entender os processos e compreender os resultados, os alcances possíveis aos quais a gente chega. Então, pode passar. Eu acho que é fazer uma crítica ao formalismo do ensino e produzir uma nova forma de trabalhar, novos métodos, né, metodologias mais interativas. Pode passar. Os objetos do aprendizado, aqui eu acho que a gente ficaria um curso inteiro discutindo, né? Então eu vou falando e vamos passando, né? A saúde pública, o SUS, o mundo do trabalho, pode passar, né? A realidade, e aí a realidade eu não quero colocar como uma coisa etérea, uma coisa fria, né? Ou algo que está distante. A realidade, ela é aquilo que estamos vivendo, percebendo e sendo influenciado por ela, né? São as situações, os problemas, as dificuldades, as possibilidades, pode passar, né? E então, por exemplo, o espaço de uma unidade de saúde, ele é um espaço fantástico, ele não é apenas uma parte da estrutura de um sistema único de saúde, né? Ele é o lugar do encontro da macropolítica com o que é possível fazer dela através da micropolítica, onde as pessoas interagem, onde o modelo de atenção e o processo de trabalho vão revelar também qual é a percepção sobre saúde e doença das pessoas, onde a gestão pode ser compartilhada ou não, onde haverá disputas de projetos, onde haverá acomodação e haverá protagonismo, limites e possibilidades. Essa é uma discussão riquíssima, pode passar. E vem também a questão da clínica. E aí eu acho que a clínica não é novidade para ninguém, mas a gente precisa cada vez mais aprofundar na compreensão dos significados da clínica. Na clínica, a gente pode apenas perceber a questão dos procedimentos e dos protocolos, mas é na clínica que se revela toda a expressão da organização da sociedade. Então, perceber a clínica a partir disso gera inúmeras práticas espetaculares, principalmente na atenção primária, onde a gente tem uma organização com saúde da família, com visitas domiciliares, com a possibilidade da gente interagir com as instituições e os lugares onde a população participa, né? Então, a clínica, ela é fundamental e o estudante gosta e se sente bem, ele tem uma sensação de crescimento pessoal, né? de um ganho muito grande de autonomia, e aí é uma hora fundamental para a gente trabalhar, né? Esse momento agora que a gente está vivendo ainda, né, de ensino remoto, ele mostrou o tanto que a clínica fez falta para a gente desenvolver o conhecimento, desenvolver o aprendizado, a construção de uma energia problematizadora a partir da clínica. Pode passar. Oi. Olha, esse tempo voa, só para te deixar um alerta aí, para ver se você consegue... Não, eu vou acabar. Você me dá mais 2 minutos? Não, 5, te dou 5. 5, tá bom. Então vamos. Não, muita dificuldade, tá? Te dou 50 até, mas com 5... Não, 5 tá bom. Eu sei que eu já vou estar usurpando meus colegas de mesa. Bom, vamos passar o próximo também. Então, a questão das limitações financeiras dos municípios, elas têm uma influência muito grande e precisam ser compreendidas. A questão da gestão nos municípios de pequeno e médio porte, onde as relações sociais influenciam muito, né? E às vezes um coordenador de saúde bucal terá muitos problemas para trabalhar com um dentista que é casado com a prima dele, ou que é muito amigo do irmão dele. Então, são questões que podem influir muito na gestão e é fundamental, é uma fonte de aprendizado. Pode passar. Né? Eu acho que a questão do território, a epidemiologia das doenças bucais e a correlação que existe entre um e outro
tem que ser um objeto assim fortíssimo, né, nas nossas propostas de estágio. Eu acho que a importância da participação social ela é fundamental também, né, para que o estudante e mesmo os professores, eu vejo tanto que nós, professores, aprendemos com essa prática, tanto que a gente se transforma com essas práticas, né? O tanto que a participação social é algo fundamental para o aluno entender, não como uma bela proposta, mas como uma possibilidade concreta, né, das pessoas dizerem de si, das suas dificuldades, das suas possibilidades e participarem da construção. E eu diria também, já adiantando até alguma coisa que virá pela frente, a orientação do estudante. Não se trata aqui da gente fazer uma orientação que a gente pode programar, a gente pode ter instrumentos, né? Mas a orientação do estudante envolve todo o impacto que essa realidade propicia ao estudante enquanto descobertas e enquanto dificuldades, né? Cada aluno é uma nova possibilidade, cada aluno é uma janela que se abre, é um reinício. Não existe uma repetição de ações, porque os alunos mudam, os estudantes são vigorosos em exigir da gente muitas respostas, em nos instigar no trabalho, assim como a questão da preceptoria e da avaliação. Vamos passar? Então, é fundamental buscar essa formação crítica, né? Essa autonomia que não é só a autonomia na clínica, e o protagonismo do estudante como sujeito, como cidadão na construção desse país que a Sônia Fleury coloca lá para a gente. Vamos passar, agora eu vou bem depressa. Tá? Eu não vou falar, eu vou passar, porque eu acho que o Noro vai abordar os próximos 3 slides, vamos passar rapidamente, pode passar. Aí, eu acho que essa é uma questão fundamental, eu já falei disso, né? O professor na sala de aula ele tem uma limitação, ele tem uma função, mas o professor nos ambientes de estágio, ele pode ser, né, talvez, uma peça fundamental para produzir possibilidades para o aprendizado, né, de si próprio, do estudante, de todos os sujeitos envolvidos. Pode passar. Eu vou falar das dimensões, elas são mais uma parte, vamos dizer assim, organizacional, mas eu gostaria de dizer que para um estágio é fundamental a gente pensar no âmbito da escola, do curso, talvez fazer de novo aqui a TV Futura funcionar, né? Qual é a participação, a implicação da direção ou coordenação do curso na construção da proposta e na efetivação dos estágios, na relação com o SUS, pode passar, na questão da formulação dos conteúdos, somos só os professores de saúde coletiva a trabalhar com questões do edentulismo, da prótese, do câncer de boca, da demanda por endodontia e depois por prótese unitária e os demais problemas de saúde bucal. Será que isso não é possível de ser socializado e trabalhado de alguma forma junto com os nossos colegas, inclusive para quebrar as resistências e os preconceitos? Né? Como que a gente se organiza para construir a preceptoria a partir de uma faculdade? Né? E quais os resultados e como eles são discutidos? Pode passar. Né? No âmbito da universidade, talvez pensar como a universidade trabalha as práticas de estágios no SUS. Vamos passar, porque eu não tenho tempo para discutir isso. Pode passar. Eu gostaria só de dizer o seguinte: a construção permanente da preceptoria, ela é algo que precisa ser mais encarado por nós, porque o trabalho em equipe interprofissional, o planejamento e a supervisão e avaliação dependem muito da forma como a gente trabalha integrado, né?
nesse processo de preceptoria. Eu já falei da clínica e do território, né, e da participação nos processos e movimentos de controle social. Vamos para frente, né? A questão da supervisão também já adiantei, pode passar. E dizer, né, que os ambientes virtuais, entre todas essas questões da relação com o estudante, eles permitiram que talvez as supervisões elas se encontrem com os processos de avaliação formativa, em que os feedbacks são tão importantes, porque elas permitem que a gente possa trabalhar de uma forma mais presente, mais a tempo e a hora, como um feedback deve trabalhar, né? No momento que o aluno ou a equipe tem algum problema, né, é muito importante a gente poder trabalhar. Então, fica de positivo, né, que esses ambientes virtuais vieram para ficar. Pode passar. Eu já disse isso para vocês, eu acho que cada estudante é uma nova realidade. E vamos adiante. Eu trago aqui, então, duas falas para terminar. A primeira é essa do Davi Capistrano, na última aparição pública dele, no último momento público dele, que foi em Salvador, em 2000, em que ele disse o seguinte: precisamos ter pressa. Não a pressa que nos atropela e apenas busca um resultado, mas a pressa que nos lembra a importância de construir, a cada dia, a transformação na qual acreditamos. Né? Então, eu acho que esse é um ditado que sempre, né, uma fala que sempre me calou fundo. E vamos para o próximo. Né? E, para não deixar mesmo de passar sem ele, né, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, da boniteza e da alegria. E eu acho que essa fala, ela revela o que são os estágios. Eles são uma boniteza, eles são uma alegria, mas eles são uma procura e um fazer cotidiano que vale a pena. Próximo, muito obrigado. E eu acredito que a gente precisa aprofundar nessas e em outras muitas coisas. Muito obrigado. Querido mestre, né, nossa autoridade máxima em estágios, fala com propriedade de quem vive, né, o dia a dia. Então, muito obrigada, desculpe aí o tempo, mas eu acho que vamos ouvir todos os colegas e para a gente ter esse panorama, então. Muito obrigada por essa abordagem inicial tão consistente e tão tocante. Vou passar a palavra, então, para a querida professora Maria Gorete Queiroz, que é professora na Universidade Federal de Goiás. Professora Maria Gorete, seja muito bem-vinda. Tem uma grande experiência, né, com programas de formação no SUS, com o PET. Ela coordena o programa de pós-graduação em ensino na saúde, mestrado profissional, e a Federal de Goiás tem sido uma grande parceira aqui no SIG. Já quero agradecer ao professor Diego Arantes, né, por ter propiciado o contato. Professora, muito bom ouvir essa experiência tão linda aí no estágio interprofissional, né, da Federal de Goiás. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para contar um pouco da experiência, e é muito bom agora falar após o professor Marcos, porque a questão, algumas questões teóricas eu não vou, né, precisar aprofundar, e isso a gente vai ganhando tempo para a gente poder ver as outras experiências, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e eu vou contar um pouco da nossa experiência do estágio comunitário interprofissional, que é desenvolvido por nós professores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. O nosso curso, ele é um curso de 4.372 horas. Dessas horas, 27% é dedicada a estágios, né? A área da saúde coletiva, entre disciplinas e estágio, a gente faz um total de 77,2%
dessa carga horária, mas em 2016 o nosso núcleo docente estruturante, ele transfere, né, esse estágio comunitário para a área da saúde coletiva, que é um estágio de 128 horas, onde o aluno cumpre em 4 horas em tempo integral, né? Então, a área aumenta o seu fazer, né, através das horas que estão destinadas. Então, a partir do segundo semestre de 2016, eu passo a integrar a equipe, né, do estágio comunitário da Universidade Federal de Goiás, junto com professores da Faculdade de Enfermagem, Nutrição, Medicina, e com técnicos administrativos que dão apoio, né, e que estão lotados nesse centro comunitário na cidade, nesse centro universitário da cidade de Firminópolis, né? O nosso estágio ele tem um site, né, que chama firminópolis.ufg.br, que tem essa foto bem tradicional de estágio comunitário. Só que nossos alunos são assim, né? E essa é uma foto que eles tiram, né, e a casa lá é cheia dessas fotos, né, onde eles, nesse cantinho, eles expressam toda a sua alegria, às vezes, né, o que é esse estágio, né? Então, são alunos do curso de medicina, odonto, nutrição e enfermagem que passam um mês juntos, né, nessa casa no interior do estado de Goiás. O município de Firminópolis é um município muito pequeno que ele está a 118 quilômetros de Goiânia. Lá só tem 4 unidades básicas de saúde, tem uma equipe, então a rede lá é bem pequena. São Luís de Montes Belos é um município maior, que está distante a 9 quilômetros, é como se fosse um bairro, né, nas distâncias que a gente está acostumado na cidade, então é um trajeto bem tranquilo, que os alunos fazem diariamente, né, eles ficam em Firminópolis, mas atuam lá nas unidades de saúde. Então, o município de São Luís, ele é um município maior e tem uma rede também maior. E esses dois municípios compõem, né, a Regional de Saúde Oeste do estado de Goiás, né, das regiões de saúde, junto com outros 70 municípios. Em 2018, nós professoras, né, e os envolvidos nesse estágio, nós resolvemos fazer esse curso de atualização em desenvolvimento docente para educação interprofissional e saúde, né, que teve um pouco a mão do professor Marcelo Viana, né, e que a gente começou, então, assim, como é que nós vamos estruturar esse estágio para que a gente pudesse realmente atingir esse objetivo, né, essa imagem objetiva, né, que era desenvolver no aluno competências colaborativas para o cuidado integral, centrado no usuário, família e comunidade, e para a gestão da atenção primária à saúde, com planejamento interprofissional em consonância com os princípios do SUS e com as competências gerais e específicas, né, que orientam a formação dos profissionais de saúde. E a gente veio, desde então, né, construindo estratégias para a gente poder conseguir atingir esse objetivo, né? E a gente tem algumas estratégias. A primeira é que a gente estabeleceu atividades mínimas comuns, que todos os alunos dos 4 cursos precisam fazer juntos, né? A unidade de saúde, onde o aluno vai estagiar, ela precisa acolher todos os alunos de forma integrada, todos os preceptores, né, de forma integrada, para que a gente discute com eles que o estagiário ele precisa ser estagiário da equipe de saúde, não é o estagiário do odonto, não é o estagiário da enfermagem ou da medicina, né? Por a estrutura dos nossos serviços, né, que esses 2 serviços que a gente está, o estagiário da nutrição, ele fica na Secretaria de Educação, junto com o programa, né, de merenda escolar, ou fica no NASF, né? Então, ele não fica junto, né, fisicamente na unidade com os nossos outros alunos.
E uma coisa que a gente trabalhou muito foi a unificação dos critérios de avaliação, porque quando a gente estuda, né, o que induz mudança, né, a avaliação ela tem um peso muito grande. Então, a gente fez todo um esforço de unificar os instrumentos de avaliação, os critérios de avaliação dos nossos estagiários no campo. E nós criamos um manual do estágio comunitário interprofissional. No curso de odontologia, eles chamaram de estágio, só estágio comunitário. Mas a gente fez questão de ter, né, gravar esse interprofissional, e esse documento ele passou pela aprovação da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás, como também uma forma da gente institucionalizar, né, todo esse esforço que a gente tem feito e também esse estágio. Então, quais são as atividades comuns que o aluno precisa participar? Então, ele participa das reuniões preparatórias. Então, mensalmente, a gente faz uma reunião onde tem a equipe que vai e a equipe que chega do estágio. A equipe que chega do estágio, ela que vai contar a experiência para os outros colegas. E nós, professores, nós estamos ali, né, para fazer essa problematização da experiência que ele relata, para a gente teorizar alguns pontos, né, para a gente, né, burilar o olhar do aluno que já viveu e que vai vivenciar a experiência. Então, a gente faz isso mensalmente. Eles fazem ações de educação e saúde para a comunidade, ou restrita à área de abrangência da unidade, ou no município, quando o município requer que a gente faça alguma atividade, né, com feira de saúde, enfim, aquilo que o município demanda. A gente faz também o estudo de uma situação, problema, que eu vou detalhar um pouquinho na frente. Aí eles devem participar nas reuniões das equipes de saúde da família, que é uma forma dele vivenciar o planejamento local, e é uma forma também da gente incentivar o preceptor a participar desse momento, porque muitas vezes quem participa dessas reuniões é a equipe de enfermagem e as agentes comunitários de saúde. Então, a gente incentiva que os preceptores de outras áreas participem também dessa reunião das equipes. E também participar de reunião do Conselho Municipal de Saúde. Então, são essas as atividades que a gente considera mínima e que, né, todos eles precisam fazer. É assim, tudo muito bom, tudo muito bem? Tem os seus perrengues, né? Como toda experiência. Tem os seus entraves, enfim. Então, essa aqui foi a experiência vivenciada por um grupo que ainda está lá em São Luís de Montes Belos, que foi uma atividade, né, que a Secretaria Municipal ela idealizou. Então, eles construíram essas atividades aqui em Goiânia, porque eles iriam participar dessa feira de saúde na primeira semana, né? Então, eles fizeram atividades nas escolas, junto com escolares, eles foram também para a Câmara Municipal de São Luís, para falar para a comunidade, enfim. Então, é onde que a gente, né, onde que precisa, a gente sempre procura estar junto, né? E o que seria essa situação problema? Então, esses dois próximos slides é o que a gente apresenta para o aluno, né? Então, a gente fala para ele que a situação problema, o estudo da situação problema, é uma atividade a ser desenvolvida entre todos os alunos. O da nutrição também, ele participa desse momento, mesmo não estando fisicamente juntos, né, dentro da unidade, mas no estudo da situação problema, ele participa também. É uma atividade que visa a integração e articulação de conhecimentos entre todos os membros da equipe, e ele precisa de uma intervenção interprofissional. Então, a partir daquilo que a equipe, o aluno, enfim, as pessoas envolvidas, eles identificam como um problema, identificam também como uma possibilidade de intervenção, eles fazem toda essa
faz um estudo teórico, identifica possibilidades de intervenção, isso tudo de forma interprofissional, né? E fazem também a intervenção. Então, é bem amplo, a gente procura, né? A gente mudou o nome, né? Para não ficar parecido, não é um estudo de caso, né? A gente fala muito isso, né? Mas é para além do que esse estudo da situação rural. Então, assim, a gente tem problemas, né, nessa nosso percurso ali dentro dos municípios. Um é a baixa governabilidade das ações, né, e dos processos de trabalho ali dentro do município. Então, muitas vezes o aluno traz relatos, traz problemas que eles vivenciam e que muitas vezes a gente não consegue, né, dar uma resposta de forma imediata. A gente tem que ir no município, a gente negocia, né, entrar num acordo que é possível. Nesses municípios, a gente não tem um COAPS, é uma coisa que a gente tem trabalhado para construir juntos. O processo de educação permanente dos preceptores não é como a gente gostaria que fosse, né? E aqui a gente precisa ter esse investimento. E também nós, professores da Universidade Federal de Goiás, a gente precisaria de ter muito mais tempo disponível para a gente poder ter uma atuação assim, melhorada, né, nesse estágio. Também a gente tem potencialidades. Uma é a questão do apoio institucional que nós temos, né, da Pró-Reitoria de Graduação e da coordenação de estágios. A gente é uma atividade que tem uma boa aceitação da população lá dos dois municípios. A gente conta com parceria tanto com os gestores local quanto da regional, e a gente, né, tenta fazer atividades conjuntas, né? Todas as vezes que nós somos acionados para fazer algum tipo de capacitação, qualquer outro tipo de atividade pesquisa, enfim, né, que eles necessitam, a gente busca apoiar, e o discente, ele reconhece a importância desse estágio, né, na sua formação profissional, na sua formação como um profissional de saúde, e reconhece como sendo uma das poucas oportunidades que eles têm de ter uma atuação também interprofissional. E o que a gente aprende, né? Gorete, querida, como estás aí? Se encaminhando. Esse é o último. Perfeito. Então, o que a gente aprende com essa lição, né? Que a gente precisa mudar. E para mudar, a gente precisa ser criativo, né? A gente precisa correr riscos constantes e ter que reinventar, né, a nossa prática cotidianamente, né? E a gente precisa estar nesse exercício de estar sempre reaprendendo, né? Reaprender de novo, para que a gente possa viver pacientemente, impaciente, que esse é o título de um artigo, né, de uma fala do Paulo Freire, que está no caderno de Educação Popular em Saúde, onde que ele fala, né, que a gente precisa viver pacientemente, impaciente, para que a gente possa construir as mudanças, né? E essa mudança é de um SUS, né, que seja universal, integral, enfim, solidário. Né? Muito obrigada, gente. Desculpa de ter passado do tempo. Imagina. O constrangimento é todo meu de ficar interrompendo aqui essas falas maravilhosas. Vamos seguindo, então. Muito obrigada, Gorete. Vou passar a palavra ao professor Paulo Sávio Angeiras de Góes, que é um professor que tem grande experiência com os estágios também, foi pró-reitor de assuntos acadêmicos na Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente ele está ocupando o cargo de diretor acadêmico da Faculdade de Medicina de Olinda. Então, nós já temos aqui um colega interprofissional, né? Com experiência de gestão interprofissional. Bem-vindo, Paulo. Bom, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer nessa riqueza que é quando a Dani me contactou, eu disse, eu não posso dizer não, né? Fiz uma pequena negociação de horário aqui com os meus alunos do curso noturno
mas que eu não podia perder a oportunidade de dialogar, né, com, eu chamei de Dani, né, de forma pessoal muito respeitosa, mas com Noro, com Marcos, né, um parceiro aí também de grandes responsabilidades, a professora Maria Goretti, que eu tive a oportunidade de conhecer aí a experiência, e o meu irmãozão aí, o Samuel Moisés. Eu lembrei que ele está sem WhatsApp hoje, né? Eu lembrei disso ainda há pouco. Porque eu estou me sentindo aqui numa responsabilidade enorme, porque vocês todos sabem que a modéstia é uma característica marcante entre nós pernambucanos, né? E já foram citados aqui pelo menos dois, né? O Davi Capistrano e o Paulo Freire, né? Então é uma responsabilidade imensa, né? Falar aqui nesse grupo. Bom, eu tive a oportunidade de participar na Beno e eu vou então começar a minha reflexão. Eu não vou fazer a apresentação, eu tinha dito ao grupo, ainda pensei em fazer um diagrama, mas preferi então falar, porque para a gente talvez favorecer o debate. Eu acho que lá na Beno, o debate era sobre currículo odontológico, né? Então, eu me lancei duas perguntas que foram feitas pela a professora Simone, que é que fatores institucionais interferem para a elaboração de um currículo e o que devemos esperar de um currículo odontológico. Eu acabei lá a reflexão dizendo que, assim, os fatores institucionais, para mim, parece que é o pensamento disruptivo, a capacidade de diálogo e a visão do futuro, né? Então, a gente precisa ter clareza disso. E o que se deve esperar do currículo é que ele permita aos estudantes que escolheram ser dentistas, porque não fomos nós que escolhemos que eles sejam dentistas, foram eles. Às vezes a gente esquece disso. Então, permitir aos estudantes que escolheram ser dentistas que eles possam aproveitar as oportunidades que essa profissão possa lhes oferecer, que sejam engajados de forma reflexiva e crítica na sociedade que serão inseridos. Então, o nosso curso de odontologia da Universidade Federal, ele vinha de uma matriz que tinha cerca de 360 horas de estágio, e no novo projeto pedagógico que colocamos, eu migro da Universidade Estadual de Pernambuco para a Universidade Federal, já nessa perspectiva do novo currículo, onde nós passaríamos a ter 840 horas. Ora, a primeira reflexão para um curso é que, assim, você passar uma atividade de 360 horas para 840 horas, das quais 4 desses estágios são feitos exclusivamente no SUS, você precisa pensar no modelo de gestão. E aí, quando a Dani... Eu gostei, Dani, desse termo interprofissionalidade, porque eu vivia em crise, né? E agora, no dia 25 de outubro, só a mamãe me deu os parabéns. Eu fiquei meio assim. E, bom, depois eu fiquei a refletir por quê, né? Mas eu diria, já respondendo uma provocação do Otacílio, que essa reflexão sobre o estágio que o Marcos nos trouxe não é uma reflexão em preto e branco, mas é uma reflexão em diversos tons de cinza, né? Porque nós precisaríamos refletir, primeiro, sobre que SUS nós estamos falando, né? É um estágio do SUS. Então, nós temos um SUS proposto na reforma sanitária, nós temos um SUS que é constitucional e tem um SUS que tem vários elementos que são desfinanciados e que nós, de certa forma, na nossa prática tradicional, nós o relegamos, nós não tomamos como escopo da prática clínica odontológica. Então, a primeira questão que eu gostaria de refletir é sobre isso. O nosso curso noturno, a universidade, por definição, assume, logo no edital do vestibular, que as atividades de estágio do curso noturno precisarão ser feitas
no turno diurno, a menos que haja disponibilidade. Veja, a própria universidade, no edital do vestibular, já diz ao aluno: você vai fazer um curso noturno, mas eu possivelmente só terei vagas para você fazer estágio no diurno, porque a maior parte do sistema para a tua área não funciona noturno, né? Então, são serviços restritos. Então, parte daí essa reflexão. E aí eu estruturei a minha fala para que nós pudéssemos pensar o seguinte: primeiro, quais são os aspectos envolvidos no estágio? Isso está lá no livro que a gente tem divulgado, que é o modelo dos 3 Is, onde uma formação de curso superior ela precisa estar focada fortemente na integração do aluno com o mundo do trabalho e com a sociedade, e agora com a curricularização da extensão isso ganha muita força, com a internacionalização com foco na interculturalidade, né? E na interdisciplinaridade como conceito-chave de alocação dos conteúdos. Porque se a gente não pensa, é muito difícil pensar no estágio sozinho e de forma descontextualizada do sistema que nós estamos defendendo e defendemos, e todos nós aqui temos um alinhamento ideológico em relação a isso. Falo isso com muita tranquilidade, porque eu já fui gestor do SUS de diferentes níveis, mas acho que nós precisamos pensar. Então, eu colocaria para reflexão a dimensão filosófica do estágio, no sentido do que significa o estágio para os nossos cursos e para as nossas especificidades, a dimensão operacional, como é que nós nos organizamos para lidar. No caso da Universidade Federal, nós desenvolvemos na Pró-Reitoria um portal de estágio para acelerar toda a questão de termos e com senhas para os concedentes e cedentes, né? O aspecto formativo, que é exatamente o estágio como elemento integrador da formação, em termos de complexidade, nexo com matriz curricular. É muito estranho que nós tenhamos já alguns anos dessa discussão e a gente remete o estágio sempre para os professores de ação coletiva. É como se as outras áreas não tivessem responsabilidade sobre isso, né? Ele precisa ser interativo, né? Então ele precisa integrar, como bem a professora Gorete disse, com os outros aspectos, com as outras profissões, com o mundo do trabalho. Uma vez eu escutei o Marcos dizendo: é no estágio que ele aprende a ser, sobretudo, cidadão, aprendeu o seu direito como trabalhador e o direito. O Marcos esteve conosco na época que nós estávamos criando no curso de odontologia da Universidade Federal o que nós chamamos de núcleo de integração ensino-serviço. Porque eu precisava ter um modelo de gestão para um curso que saía de 360 horas para 840. Para um curso que tinha 20 alunos em estágio por semestre, para ter cerca de 510 alunos. Gente, isso tem uma logística, isso tem uma logística de vagas, isso tem uma logística de curso, que isso precisa ser pensado de forma contextual. Claro que, não sei se o professor Botazzo, eu ouvi aqui, claro que eu não quero ser o anticlímax, né, nessa discussão, ao ver experiências tão brilhantes, tão inspiradoras. Mas é preciso também que a gente reflita aspectos operacionais, legais, que fundamentam o estágio. É preciso ver os aspectos legais da Lei 11.788, a própria LDB, as próprias diretrizes e a competência do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, para regular o estágio. A regulamentação interna do estágio para as IES, principalmente as universidades públicas, que tem, no caso da Universidade Federal, tem 109 cursos. Essa discussão do projeto pedagógico, dos significados do estágio, né? Do estágio obrigatório e do estágio não obrigatório. Imaginem vocês que quando nós regulamentamos o estágio na Universidade Federal, onde nós tornamos obrigatórios que todos os cursos da universidade, porque tinha alguns que não tinham estágio, tivessem estágio, porque o estágio é o espaço que o aluno vivenciará o seu mundo de trabalho. Então, os alunos
do curso de bacharelado em filosofia. Nós fomos atrás para criar os espaços de diálogo para que eles pudessem fazer estágio na sua área de formação. Para dar um exemplo que pode parecer pouco provável. E, claro, o efeito do estágio, que não atinge a odontologia, mas atinge outras áreas, que é o efeito dos estágios sobre a precarização da relação de trabalho. E, nesse ponto, na questão da precarização das relações de trabalho, que o estágio interfere, embora não afetando a odontologia, porque hoje nós já temos profissionais precarizados, eu acho que isso não pode sair da nossa agenda. Bom, por último, eu gostaria de compartilhar, para a gente situar nessa discussão, eu sempre tento me provocar e nos provocar para que saiamos da nossa rede de conforto, nossa área de conforto. Bom, por exemplo, nós temos agora milhares de estudantes, eu tenho certeza, porque na minha faculdade há dezenas de estudantes sem estágio, porque a atenção primária de saúde bucal do SUS está parada. Alguns não voltaram. Esses estudantes estarão condenados a não se formar por conta desse aspecto, ou nós transferiremos eles para as áreas de assistência hospitalares que enfrentou a pandemia, né? Então, assim, é preciso que a gente localize a discussão. E provocava na Abeno a questão que, para mim, eu acho que é crucial, né? Principalmente no ambiente que nós temos escolas públicas e privadas que têm filosofias diferentes. E eu fico muito à vontade, porque, apesar de estar na direção acadêmica de uma faculdade de medicina cuja a mantenedora tem natureza jurídica privada, toda a nossa inserção no Sistema Único de Saúde, de todos os cursos, de todos os períodos, e temos um projeto pedagógico cujo o eixo principal é o desenvolvimento do SUS da área de abrangência territorial de onde nós estamos. Mas é preciso discutir o SUS que nós estamos defendendo para que os nossos estágios sejam feitos. E também discutir quando nós poderemos abrir a discussão, sem considerar um tabu, dos estágios em modalidade remota. Eu falei isso na Abeno, porque provoquei um dos maiores pesquisadores do meu curso sobre a vantagem de um aluno dele da graduação poder fazer um estágio remoto na área de diagnóstico de câncer, com um grupo de câncer do MIT, nos Estados Unidos, onde o estágio poderia ser feito através de discussões de lâminas e com discussões virtuais de caso clínico. Os estágios em gestão do SUS, é como se o dentista não pudesse fazer gestão, na vigilância à saúde e em outras áreas que ainda se seguirão, né? A nossa participação na saúde digital, na criação de sistemas inteligentes, de diagnósticos, de alerta para o SUS. Nós estamos implantando, por exemplo, uma experiência que oportunamente eu posso compartilhar com vocês, do GISA, que é de informações inteligentes no SUS, com notificações de consultas para absenteísmo, etc., controle de vacina. E, finalmente, eu acho que essa discussão precisa obrigatoriamente estar permeada de quando poderemos implantar, na Abeno eu disse sonhar, mas eu acho que nós precisamos implantar a visão que outras odontologias são possíveis de serem estudadas, são possíveis de serem praticadas, né? E o nosso currículo precisa chancelar isso. Obrigado. Acho que eu cumpri. Nossa, Paulo, muito bom, né? Quantos elementos você traz para o debate. Nós temos uma expertise sobre para poder caminhar nessa jornada que você apresenta e problematiza. Nós tivemos agora na Rede APS um seminário que discutiu a inovação na estratégia de saúde da família, no SUS, e a professora Ana Estela Haddad coordenou essa mesa, estou vendo que ela está por aqui, depois se puder contribuir para o debate. É uma responsabilidade muito grande realmente
coordenar todo esse processo de inserção dos estudantes e diante desse cenário de pandemia. Então, muito obrigada, Paulo. Vamos precisar de muitas sessões, mas você já nos trouxe muitos elementos. Vou passar ao querido professor Samuel Jorge Moisés. Eu sei que está aqui na nossa terrinha hoje, na Ilha da Magia, passando esse frio que não passa nunca. Então, bem-vindo, né, aqui na sua casa, que também é sua casa. Então, o professor Samuel, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná, que já acolheu o Mabeno, né, sob sua coordenação, e também professor da Faculdade da Universidade Federal do Paraná. Então, bem-vindo, Samuel, e estás com a palavra. Obrigado, Dani. Boa noite, todas, todos, todes. Estamos com um quórum na sessão de 57 pessoas, pelo que eu vejo na tela, e são 18h36. Registre aí, dona Dani. Quase 1 hora de sessão gravada, portanto, você nos passa a palavra, viu, Noro, quando a sessão deveria estar terminando. Boa noite, fiquem bem. Não. Sigamos. Olha, eu consegui aqui com a professora Maninha um pouco mais de tempo, entendeu? Olha então, eu relaxei um pouquinho aqui, porque ela compreendeu a dificuldade que é cortar essas falas, né? Então, estamos aí com uma permissão, fiquem tranquilos, tá? Podemos seguir. Tá bom. Depois de Werneck, Goretti e Paulo Góes, contando ainda com o Noro depois, o que dizer, né? Tanto já brilhantemente apresentado, mas nós sempre temos muito o que falar, nós somos faladores, né? Há muita convergência, obviamente, eu não vou ser repetitivo aqui, eu já previa que a fundamentação, a conceituação principal já seria dada pelos que nos antecederam. Portanto, né, vamos caetanear aqui? Vamos na velô da dicção tchu-tchu. Não sejamos imperialistas, sejamos dialógicos, né? Eu vou ser bastante telegráfico, viu? Vocês me permitam que eu use muitas imagens, e a maioria delas material dos próprios estudantes em situação de estágio, agindo com competência, né? Eu inicio aqui trazendo uma imagem que é pré-SUS. Nós éramos, que bonitinho, coraçãozinho aqui, né? Professora Simone debutando na vida docente, vestida de dentoca, professor Samuel com um pouquinho de cabelo ainda, na tela, na foto à esquerda, e seus estudantes já na fase pré-SUS, idos de 86, 87, estou falando antes de 88, né? Com seus estudantes que, na sua grande maioria, se tornaram professores, mestres e doutores, alguns na PUC, outros na Federal e assim por diante. E à direita, nossos estudantes planejando uma ação comunitária com a própria comunidade, nos bairros de Curitiba, e aqui tem o Túnel da Boca, o Teatro de Fantoches, a pescaria, o caça-fantasma, o tiro ao alvo do dente cariado. Olha que coisa, né? A odontologia preventiva em ação. Numa fase pré-SUS, também tivemos o nosso romantismo, só que aqui muito bem acompanhados de alguém que vocês conhecem, Brasil afora, nosso querido Léo Krieger, uma inspiração para todos, mas sempre pisando o barro do chão, né? Esse momento que eu diria para nós professores também, não só para os estudantes, de reconhecimento da nossa brasilidade, não naquilo que é o Brasil dos shopping centers, o Brasil das classes médias abastadas, mas o grande Brasil periférico das cidades como Curitiba, né? E Léo Krieger, inclusive, fazendo uma ação domiciliar. Falando de um período bem mais recente do que nós temos como planejamento de estágio, para além do que já foi dito aqui pelos colegas, nós temos esse agir com competência que propõe, claro, né, relacionar os princípios da atenção primária em saúde e saúde da família com a ação do profissional da odontologia em equipe interprofissional,
o reconhecimento de determinantes socioambientais, a questão ecológica, né? O território não só geográfico, mas humano, o território vivo, estabelecer uma relação entre perfil de grupo populacional e condições de vida, as objetivas e as subjetivas, para isso, ferramentas de abordagem familiar que nós usamos intensivamente, a competência de aprender o que é sistematizar dados, informações locais e o uso da evidência científica da efetividade do que funciona, especialmente no letramento, na promoção da saúde e da saúde bucal, obviamente, e planos de intervenção para responder a desafios locais que as próprias equipes, com seus preceptores e as famílias acompanhadas, elegem como aqueles que devem ser prioritários. Então, nós temos como mapa mental, nesse processo de aprendizagem, obviamente, o pensamento crítico, a resolução de problemas, com persistência, porque os problemas virão, como disse a Goretti, né? Não podemos dourar a pílula, especialmente se tratando de estágio nas periferias das cidades brasileiras. O trabalho colaborativo interprofissional, já tão bem mencionado, a habilidade comunicativa que sempre tem que ser desenvolvida. Isso é um devir, né? Isso não está pronto, isso não se leva pronto. Você aprende com competência cultural a desenvolver comunicação com a comunidade e com uma equipe multiprofissional. E todas essas são habilidades transversais. Nosso aprendizado é baseado em desafios. Então, há uma ideia geral proposta que claro que no presencial, né? Acompanhar uma área, uma microárea, a equipe que cuida da microárea, através da mediação do agente comunitário de saúde ou dos técnicos de saúde bucal, enfim, ou do dentista preceptor em área, acompanhar uma ou mais famílias, fazendo perguntas essenciais para ouvir. Claro que isso é um diagnóstico inicial que se faz quando você vai trabalhar no território com a família. E aí se elege o desafio, a partir de um membro familiar, depois que você traz o familiograma, o genograma, o ciclo de vida e o genograma familiar. E aí eles formulam perguntas guia, atividades guia e os recursos que serão necessários para desenvolver, planejar, implementar e avaliar uma solução proposta para aquela realidade. Então, aqui nós estamos trabalhando um conceito amplo que pode ser explorado de múltiplas formas, né? Conceito de processo de saúde e doença que reflete o interesse dos estudantes e a necessidade manifestada pela família ou pela comunidade, criando uma solução específica que vai resultar em ação concreta e significativa e significante, organizando fundamentos para ações que sejam realistas, mas também inovadoras, um plano de ação factível no tempo do estágio de cada turma, num ambiente real, apoiando as decisões e a obtenção de processos e produtos, comunicando a solução ao mundo envolvido, aos atores envolvidos, tanto em área, e aqui eu digo comunidade, lideranças comunitárias, equipe local, gestores da administração central da própria secretaria, traduzindo esse conhecimento, e aqui nós temos o aprendizado com base nessas relações buscadas, né, de competências, aprendizagem, indicadores de desempenho, experiência e interação. Essa é a rede municipal de Curitiba, onde muitas universidades fazem estágio. Eu fui chamado aqui para falar mais da experiência da PUC do Paraná. Aqui no canto superior esquerdo, vocês veem uma antiga unidade dos idos dos anos 60, 70, ainda unidade não de alvenaria, de madeira, contrastando com as novas unidades, com um projeto arquitetônico muito mais adequado, inclusive ao lado das unidades de saúde, o que nós chamamos de espaço saúde, onde atividades interprofissionais entre equipe local, estudantes, professores, né, lideranças comunitárias, se dão na forma de educação em saúde, promoção da saúde. Pois bem, para que isso ocorra, todos já falaram, nós temos que ter por referência um território humano e uma população de referência. Algo, aliás, que o Previne Brasil quer destruir, né? Como Eugênio Vilaça diz, por Big Bang, por explosão ou implosão interna.
nós continuamos acreditando que é preciso respeitar isso para que uma boa atenção primária, como porta de entrada para a rede de cuidados, ocorra de maneira não só efetiva para a população, mas também pedagógica, né? Pedagógica de maneira a trazer ganhos para os estudantes que passam pela experiência. Então, eles vão descobrir territórios. Essas são imagens produzidas pelos próprios estudantes, né? Primeiro imagens de satélite, depois com os mapas que existem em cada unidade de saúde, e ali eles vão descobrir uma área de abrangência, uma população cadastrada. Até aqui em Curitiba isso ainda prevalece, as condições de vulnerabilidade de certos grupos ali dentro, e as legendas, né, que ajudam a interpretar melhor esses mapas vivos. Isso a própria equipe produz, hipertensos, lactentes, gestantes. Paulo gostava disso, né, Paulo? Quantas lactentes tem no seu território? Não sabe responder? Não territorializou a atenção e o cuidado. E com isso, os estudantes vão acompanhar uma equipe com um preceptor em microárea de responsabilidade, especialmente quando é a equipe de saúde da família, na maioria dos casos são 100% SUS dependentes, e aí começa o processo de visitação. Claro, numa cidade como Curitiba, os contrastes socioambientais, aqui inclusive de moradia, começam a aparecer. Isso é de área de acompanhamento dos nossos estudantes, né? De um lado, o barraco, né? De população que precisa ser incluída, extremamente vulnerável, e população de classe média ali ao lado, né? Dividindo o mesmo território. É claro que os estudantes, na sua maioria, né, de classe média alta, no começo tem choque, se surpreendem com esses territórios, visitam os equipamentos locais no território, não é só a unidade de saúde, há escolas, há creches, né, a unidade de segurança pública, unidades ambientais e assim por diante. E aí, evidentemente, que eles têm uma extrema curiosidade pela sala da odontologia, o ambiente da odontologia. Ali eles conhecem também a programação odontológica dentro da unidade, como a equipe opera. Muitas vezes, eles até podem apoiar essa ação clínica aqui dentro da unidade, mas nós não queremos sanduíche de pão com pão, porque clínica eles já fazem muita dentro do próprio campus. Então não vão sair para um estágio simplesmente para fazer só mais clínica, não é? Embora possam fazer clínica também. Vão conhecer toda a programação que envolve desde a atenção a gestante, ao bebê, a pessoa com deficiência, ao idoso, aos portadores de condições ou doenças crônicas, e isso sempre é ação de equipe interprofissional. É difícil construir na cabeça desse estudante a constelação interdisciplinar e interprofissional que existe, mesmo que eles saiam, às vezes, com uma equipe da enfermagem, ou equipe da medicina, ou da fisioterapia, e no nosso caso, na PUC, inclusive, nós temos também monitores, e são monitores interprofissionais, não são só monitores recrutados dentro da odontologia, no nosso estágio. Temos monitores de outros cursos que acompanham esses estudantes. Muitos da nutrição e da psicologia que dão forte apoio aos trabalhos que eles vão planejar. E aí eles visitam em Curitiba as várias programações que existem há muito tempo, né? O ônibus Carizero, né? O túnel da Bocarra, aqui, a Madame Boca Boa, Boca Ruim, o ônibus Arte, Saúde e Educação, onde se trabalha com adolescente saudável, percorrendo as escolas, né? A oficina do beijo, onde você pode abordar com o adolescente a bucalidade através do beijo, o protagonismo juvenil, as artes e a educação que seja inclusiva, tudo de acordo com a faixa etária desses estudantes. E, por exemplo, né, entro em contato com propostas premiadas, né, como essa aqui, que é a proposta de alfabetização de adultos, com temáticas da área da saúde e saúde bucal. Isso foi um projeto premiado pela Unesco em 2008, nossos estudantes acompanham isso também. Mas, objetivamente, o que eles vão fazer agora é pisar o barro do chão, né? Então, eles caminham pelo território e vão fazer uma visita dentro da microárea. E na microárea, eles conhecem uma família que é capaz de colocar isso lá dentro, o lar do oscilar. Por mais pobre que lhes pareça o visual do barraco, ali dentro tem, por favor, não perturbe, né? Aqui é um lar do oscilar. Fazemos um genograma com quem o adulto que pode responder no momento da visita. Claro que uma visita respeitosa, autorizada, acompanhada pelo agente comunitário ou por alguém da equipe. E aí, aplicando o genograma,
descobrimos que nessa família, que tem um genograma bastante complexo, se vocês forem analisar, não dá tempo aqui, mas o familiograma inclui muita coisa na lista aqui de legenda à direita, descobrimos que há uma criança na escola que sofre bullying por causa dos seus dentes. O dentista preceptor, aqui uma homenagem especial a ele, o Péricles, ele nos acompanha até a escola para ver quem é essa criança descoberta na visita familiar. E essa criança sofre bullying porque ela ganhou o apelido de dentes podres. Ela ganhou esse apelido por razões óbvias. E uma coisa que o Péricles sempre nos ensinou ao receber alunos e professores é que, às vezes, a comunidade diz: essa equipe de saúde da família é muito bacana, eles conversam muito, eles explicam muita coisa. Mas quando a gente tem um problema, eles não resolvem. E ele sempre diz: é preciso dar respostas clínicas. Não podemos só levar teoria da saúde coletiva, da epidemiologia, dos determinantes sociais, sem também ouvir a comunidade nos seus problemas mais diários. E esse é o caso da criança. Então, vamos fazer, né, com o nosso preceptor, um atendimento com equipamento móvel na própria escola. E aí ele desenvolve o que é possível fazer para tirar a criança dessa situação de desconforto. Sabe qual é a reação dela? Junto com os coleguinhas que antes a chamavam pelo apelido de dentes podres, é ir mostrar lá no espelho e todo mundo fica admirado. Esse é o tipo de resposta que nossos estudantes também precisam aprender. Né? Se falava agora há pouco da beleza, da grandeza, da boniteza do estágio. O estágio é isso também. É esse aprendizado de uma atenção que passa a ser centrada na família ou na comunidade, lidando, né, manejando o seu ambiente físico, social e cultural, com a compreensão ampliada de processo de saúde e doença. Aí os alunos chegam com depoimentos ou relatos como esse. São centenas ao longo dessas décadas. Ter essa atividade mudou nossas visões sobre o trabalho de dentistas. Foi uma experiência única. Não teríamos como ter essa experiência tendo somente aulas teóricas sobre como funciona, pois realmente não teríamos noção se não tivéssemos vivenciado na pele. Sentimos falta de ter mais aulas de estágio na unidade de saúde. Foram conversas, planejamentos e ações muito produtivas. Foi um lindo trabalho realizado e assim por diante. Isso é integração, ensino, serviço, comunidade na saúde. Obrigado. Nossa, Samuel, emocionante seu relato. Acho que quantos desafios, né, que você traz, e importante mostrar a pujança desse histórico, né, que a PUC tem com os estágios, desde Léo Krieger, mostrando que é independente, né? Eu acho que a natureza da instituição, ela não impede que ela tenha esse compromisso com o SUS e que faça a diferença, né, no território, como a PUC tem feito aí em Curitiba. Então, muito obrigada por essa apresentação e vamos seguindo, que está esquentando. Na sequência, professor Luiz Noro, né, querido companheiro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor Luiz Noro, em parceria com a professora Fabiana Schneider Pires, estão coordenando uma edição especial da ABENO, Formação no SUS, Integração da Saúde Coletiva com a Clínica, e com certeza vão trazer aí um apanhado dessa produção científica. Pena, a professora Fabiana não pôde estar conosco hoje, mas vamos contar com você, Noro, e muito obrigada, a palavra está contigo. Bom, em primeiro lugar, né, boa noite a todas, a todos e a todes. É mais do que um compromisso científico, né? É um compromisso afetivo estar aqui nesse momento, onde, na verdade, a gente aprende cada vez mais, né? Então, queria fazer um agradecimento especial à professora Vânia, presidenta da ABENO, que tem acompanhado com muito cuidado essa discussão, que é muito cara para a gente, que defende a formação no SUS, né? Um agradecimento pelo convite à professora Daniela, né, nossa parceira aí de tantas experiências brasileiras e internacionais, e aos companheiros aí com quem eu aprendo cada vez mais. E acho que não precisava nem ter minha fala, sinceramente, porque foram 4 falas fantásticas, né? Então, Marcos,
é sempre uma grande alegria. Eu sempre que falo qualquer coisa de estágio, eu me refiro ao Marcos, porque eu acho que o que ele traz é um embasamento teórico, científico, com base na realidade, né? E eu acho que tem uma coisa que perpassou as 4 falas. Quem quer trabalhar com estágio e não trabalhar com paixão pode esquecer. Porque não existe um plano de ensino pré-definido, não existe conceitos e conteúdos elaborados. A gente tem que fazer o tempo todo um novo conhecimento a partir da vivência, a partir da experiência. Então, Marcos, obrigado pelas tuas contribuições. Eu vou ficar frustrado, mas eu fui convidado para falar sobre o estágio na pós, né? Mas não vou falar da DCN, infelizmente, o que me deixa frustrado, mas, enfim, eu sou muito comportado, né? Então, para cumprir a encomenda. Gorete, nossa companheira lá da UFG, Gorete, a experiência de vocês tem muita similaridade com o que eu vou falar aqui do estágio na pós, uma vez que a gente trabalha muito na perspectiva da interprofissionalidade, né? Só que em estágios iniciais. Paulo Góes, meu companheiro aqui do Recife querido, quintal de Natal, mas é uma grande cidade também, a gente tem que reconhecer. Uma fala fantástica, né, Paulo? Eu acho que o que você traz para a gente é uma reflexão mais do que atual, né? Que SUS a gente imagina poder construir para efetivamente formar os nossos alunos. É um desafio que cotidianamente a gente tem que tratar, principalmente nos últimos anos, onde cada vez mais o SUS tem sido diminuído, né? Dentro de todo o seu espectro, né? Essa questão do SUS num período noturno seria fundamental, mas a gente acaba não tendo essa perspectiva até por conta da falta de recursos, né? Do que a gente tem hoje. E Samuel, bom, Samuel é meu parceiro aqui de Natal, né? Eu vim um pouquinho antes dele, mas sem dúvida temos várias conexões ainda hoje. Samuel, parabéns, essa experiência de vocês é fantástica. Eu acho que a gente, eu acho que você me trouxe um termo que eu achei muito legal, que é o aprendizado baseado em desafios. Eu acho que essa é a cara do estágio, né? E desafios, como os 4 colocaram. Eu acho que esse é o grande desafio nosso da saúde coletiva, fazer os professores de odontologia compreender que o estágio no SUS não é responsabilidade somente da saúde coletiva. Vejam a resposta desse Dr. Péricles, né? Esse é um camarada que é da saúde coletiva, na clínica, na vida, né? No espírito, na paixão, de poder reverter uma situação que é o que a gente busca, né? Quando a gente fala em cidadania, em democracia, esse é o nosso grande sonho. Então, para mim, estar aqui nesse momento é uma alegria enorme, né? Poder, mais uma vez, aprender muito com cada um de vocês, com cada experiência. E eu vou tentar fazer de forma bem rápida, Dani, essa apresentação, então, sobre a perspectiva da nossa experiência de estágio aqui na pós-graduação. Está pequenininho, né? Não aumentou aí o slide? Não, professor, nós estávamos vendo bem. Talvez seja a sua tela, nossa tela que esteja pequenininha. Dani, você pode... A senhora que estava projetando mesmo? Isso. Sim, agora, tá legal? Em cima à direita, professor, o senhor consegue ampliar, provavelmente é um quadradinho branquinho bem pequenininho. Veja Mas se... está aparecendo bem? Sim, estamos vendo bem. Então, nessa. Bom, então, como eu falei, né, essa iniciativa da ABN eu acho muito importante, né, para a gente discutir educação odontológica, né? Essa é a nossa temática. E, então, conforme eu já coloquei, o que a gente vai trabalhar muito rapidamente é a questão do estágio à docência, então, uma experiência de articulação da graduação e pós-graduação aqui na UFRN, né? Então, o estágio à docência no nosso programa, aliás, como um todo na universidade, ele é encarado como um momento privilegiado na formação do mestrando e doutorando para a docência na educação superior,
e ele é, na verdade, a grande perspectiva de envolvimento dos programas de pós com o ensino na graduação. No caso específico nosso, que é o que eu vou relatar, do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva, ele trabalha, ele caracteriza-se como uma atividade complementar, sendo obrigatório para todos os discentes do programa. E como pré-requisito, ele vai ter 2 disciplinas na realidade, a metodologia do ensino superior e a formação docente na área da saúde, onde então a gente aborda a perspectiva mais ligada à formação pedagógica na pós-graduação, né? Bom, o estágio à docência, ele tem como um grande desafio no nosso programa articular o próprio processo educativo, então isso que a gente trabalha muito nessas 2 disciplinas, mas aos conhecimentos da saúde coletiva, permitindo uma articulação com a graduação, com ênfase, então, na atuação no SUS. Bom, estrategicamente, o que a gente fez, então, para conseguir essa articulação, foi, depois de examinar vários componentes curriculares na universidade, eleger o componente SACI, né, como é popularmente conhecido, a Atividade Integrada de Educação, Saúde e Cidadania, que é um componente curricular do Departamento de Saúde Coletiva. Esse componente, então, propõe a perspectiva de um trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a partir de uma articulação dos serviços com a comunidade, busca fazer uma reflexão sobre os problemas de saúde da população e as ações de atenção à saúde na comunidade e também integrar ações de ensino, pesquisa e extensão na perspectiva da flexibilização dos projetos pedagógicos dos cursos da área da saúde. Bom, quem são os atores, então, desse componente, né? Trabalham de forma curricular, né? Esses 2 componentes estão inseridos no primeiro e segundo semestre dos cursos da área da saúde, de todos os cursos, mas também, né, há a possibilidade de participação de outros cursos em outros momentos. A gente já teve pessoal da arquitetura, da demografia, enfim. É uma experiência que os cursos foram se aproximando, mas que, como ele é curricular, muitas vezes a gente não tem uma facilidade nessa incorporação, por conta justamente dos horários e das datas. O locus, então, é a unidade de saúde da família e a comunidade, e as turmas são compostas sempre por alunos de diferentes cursos da área da saúde. Então, o primeiro foco, né, de SACI é ter esse trabalho voltado para a unidade e para a comunidade, com a participação dos alunos de graduação. Os professores que se envolvem com SACI são do Departamento de Saúde Coletiva e também professores de todos os outros cursos que têm atuação na área de saúde coletiva. Os preceptores, então, são definidos a partir da articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, né? E então, acompanham os alunos em todos esses momentos, e aí entra, então, a nossa parte, né? Onde os nossos estagiários, alunos do mestrado e do doutorado, vão trabalhar dentro desse componente, os alunos do mestrado em SACI 1 e doutorado SACI 1 e SACI 2. Bom, então, o componente trabalha com uma abordagem problematizadora, né, a qual estabelece o papel do orientador como facilitador do processo ensino-aprendizagem, compreendendo, então, o aluno como sujeito ativo do processo. E ele parte, então, da percepção do educando, né, para, a partir da observação na realidade, proporcionar reflexões e a teorização para ter, então, a perspectiva de desenvolvimento dessas ações que são desenvolvidas de forma articulada, então, entre esses vários componentes. O nosso grande avanço, portanto, foi articular essa perspectiva à própria pós-graduação. Bom, aqui estão os meus contatos. Desculpe da celeridade, mas não. sei que daqui a pouco eu vou ser cobrado com toda a razão.
Obrigado, pessoal. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço atender todos os pedidos, inclusive a celeridade, porque o tempo vai nos atropelando e todos têm seus compromissos também, a gente preza por respeitar esse tempo. E o professor Paulo Góes precisa dar aula agora, né, no curso noturno. Então, vou passar a palavra a ele, para que faça as considerações, e ele vai precisar sair, infelizmente. Depois a gente pode encerrar mais com calma. Paulo, querido, muito obrigada 10.000 vezes. E desculpa aí passar. Muito obrigado, Dani. Eu tinha avisado que tinha aula às 18h30, negociei com meus estudantes, mas eu vou precisar sair, não podia sair antes de ouvir essas falas maravilhosas. Queria parabenizar todos que falaram depois de mim. Bom, eu estou deixando aqui no chat o meu e-mail, aqueles que quiserem trocar uma bola, conversar comigo. Eu não vou poder participar do debate, mas fica aqui o meu abraço, agradecimento à Dani, à professora Vânia da Beno, né? Pelo que o Noro falou, ela está aqui também, ter sido uma pessoa que tem incentivado bastante essa discussão. Eu queria agradecer, foi um prazer enorme e nos vemos por aí nessa discussão na defesa. Valeu, pessoal. Desculpa aí, né? Vou ter que sair mesmo. Obrigada, Paulo. As questões eu te passo também, né? Sim, assim, a gente consegue devolver. Dani, excelente, obrigado. Tá, não. Gente, Estamos valeu, juntos. um abraço para vocês. Espero que a gente se encontre em outras sessões, porque tem discussão pela frente. Um abração. Tem muita live pela frente, né? Isso, boa aula, então. Bem, nós temos, então, alguns minutos, né, para ouvir quem está aqui no chat. Tivemos algumas colocações. Temos aqui conosco professores, né, colegas com grandes experiências também. Acredito que se viram retratados aqui na fala de vocês. Então, vai ser... alguém gostaria de se manifestar, que está aí? Pode abrir o microfone, se colocar. Temos um momento aqui. Mas, enquanto as pessoas estão aquecendo, eu queria compartilhar assim, algumas reflexões que me surgiram, né? Desse nosso primeiro encontro discutindo estágios. Nós teremos o próximo encontro do SIG discutindo um foco especial na preceptoria. Então, os assuntos vão se entrelaçando. Mas que alegria, né? Depois de 20 anos das DCNs de 2002, a gente ter tanto para compartilhar sobre as nossas experiências no SUS, né? Com a formação de graduação no SUS, com essa inter-relação com a pós-graduação, que é fundamental para que a gente tenha professores que possam seguir desempenhando esse trabalho. Então, nesses 20 anos, realmente muito foi feito. E isso se deveu, sobretudo, porque nós tivemos, a partir de 2004, uma política nacional de saúde bucal que pôde trazer todos esses desafios. Nós tínhamos a saúde bucal na atenção básica, nos centros de especialidade, né? A rede de saúde bucal começando a se desenhar. E isso tudo permitiu que, com a expertise e com todas as dificuldades que certamente são envolvidas em conseguir estruturar esses estágios, né, essas parcerias com as secretarias municipais de saúde, mas foi fundamental e é fundamental que tenhamos este SUS, né, pujante e entrelaçado com os projetos pedagógicos dos cursos. Então, acho que a Beno, junto com a Brasco, né, muitos de nós estamos filiados lá, temos envidado todos os esforços para manter, né, para e passo, o ensino e o serviço, que sem essa parceria fica bem complicado, e o Samuel trouxe aí algumas, né, das ameaças. Realmente o Previne Brasil é uma importante ameaça, mas não só, né? Também a criação da Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária, a ADAPES, e outras questões que estão no cenário atual. Mas a ABENO tem esse compromisso de
estar alerta e para essa direcionalidade. É importante que os projetos políticos pedagógicos estejam alinhados no SUS. Nós temos essa experiência, essa DCN de 2021, né? Então é da onde paramos, né? Da onde conseguimos chegar para diante. E construímos uma experiência interprofissional na odontologia fantástica, né? Então temos aqui na sala mesmo grandes experts nessa pauta. Então eu penso que com a política nacional, a garantia, né, da política nacional de saúde bucal como uma política de Estado, com o trabalho interprofissional, buscando essa interiorização dos estágios que trazem realmente a autonomia, o protagonismo do estudante, acho que a gente tem aí caminhos para estruturar estágios com a complexidade que foi desenhada aqui pelos queridos palestrantes. Aqui, alguns comentários, isso, obrigada, que pena, Botazo, tem que sair, Eloá, isso, a preceptoria vai engrandecer e complementar muito do que a gente discutiu. Se mais alguém agora gostaria de falar, eu já falei um pouco, eu me estendo também na fala, né? Já vou cortar a palavra aqui. Dani, se eu puder, já que eu fui o último, se eu puder começar, porque eu também vou precisar sair, que eu estou com uma outra agenda. Bom, só queria mais uma vez reforçar o agradecimento pelo convite, né? É sempre um privilégio poder estar com essas pessoas que estão aqui, que são fantásticas, já falei, não só do ponto de vista científico, mas afetivo. Eu só queria chamar a atenção que eu acho que a gente tem uma discussão urgente para fazer sobre as DCNs, e em especial a questão do estágio em odontologia, da forma como acabou sendo colocado nas atuais DCN. Para mim, elas, de alguma forma, retrocedem, né? Então, eu acho que a gente precisa fortemente fazer esse debate. Existe controvérsia com a lei de estágio, existe talvez um caminho que a gente tenha percorrido aqui com tanta força, com tanta paixão, a gente sabendo que temos mais de 500 cursos de odontologia hoje no Brasil. Eu acho que esse é um desafio que a gente vai precisar encarar. Na reunião da ABENO, a gente teve a presença do professor Paulo Baroni, que foi um dos relatores das DCN, e ao ser abordado sobre a questão do estágio, na verdade, a gente não conseguiu aprofundar, né? Então, eu queria fazer um desafio aqui para que a gente pautasse essa discussão, porque eu acho urgente para que a gente possa efetivamente fazer o caminho que os 4 expositores que estavam aqui antes de mim propuseram, né? Um envolvimento realmente de quem tem responsabilidade pela formação em odontologia e entende que odontologia deve ser entendido como direito de todos e dever do Estado e, portanto, o locus de sua realização deve ser o SUS, eu queria fazer esse convite para a gente pautar essa reunião urgentemente. Tá bom, Dani? Muito obrigado. Abraço, Marcos. Abraço, Gorete. Abraço, Samuel. Até a próxima. Obrigada, Noro. Com certeza. Acho que temos muito a construir, a publicar também, refletir. Acho que vamos em frente, garantir esse caminho que é o que a gente acredita realmente. Vamos de trás para frente, então? Samuel, e aí o Gorete, depois o Werneck fecha. Vamos, e eu vou só repetir, Dani. Na abertura eu disse, sejamos dialógicos e telegráficos, mesmo ultrapassando o nosso tempo pré-destinado, fomos telegráficos. É muito difícil falar em tão pouco tempo de experiências tão ricas, tão densas. Mas agora na despedida mesmo telegráfico, né? Eu só agradeço a você, a Vânia, a ABENO, né? A entidade que abriga esse tipo de discussão,
a participação de todos que estiveram aqui, não é? Infelizmente a gente não pôde interagir muito, mas é assim mesmo que as coisas acabam acontecendo nesses tempos. A alegria de compartilhar essa mesa com os meus queridos e querida Gorete, né? E você. Fiquem bem, fiquem em paz, saúde, se cuidem. Obrigada, Samuel. Seguimos, estamos em contato. Gorete, por favor, suas reflexões. Então, eu queria agradecer também essa oportunidade e me desculpar com a equipe, né, dos professores da minha faculdade, professora Lídia, professor Leandro, professora Fatinha, que eu não tive a oportunidade de me referir a eles, e que é uma equipe, né, nunca é um trabalho sozinho, a gente nunca está sozinho, né? E um comentário que o professor Otacílio colocou ali é que a questão assim, de que nesse tempo de pandemia, a nossa população ela ficou desassistida, né? Que a gente também enfrenta esse problema aqui em Goiânia, né? De uma população desassistida, a odontologia, né, a assistência odontológica, que é tão importante, né, para a integralidade, ela está parada, né? Nos municípios que a gente está atuando, né, tanto São Luís quanto Firminópolis, eles retomaram em agosto, mas também com um ritmo muito lento. Então, é uma situação que nos preocupa muito quando a gente pensa, né, nos nossos territórios de atuação, nessa formação que a gente precisa dar para os nossos alunos, né, que eles precisam sim, né, da excelência técnica, desse compromisso político, desse compromisso ético, né, com a população que ele assiste, né? E ele precisa entender o que é o SUS e o impacto do SUS na vida das pessoas e o que é o direito à saúde, né? Então, é um direito de cidadania. Então, a gente não pode abrir mão disso. Então, eu acho que é nesse contexto caótico, sofrido e que é insatisfatório para a gente, quando a gente pensa, né, nas potencialidades que a gente tem, que esses estágios acontecem, e é nesse chão que a gente precisa chamar para reflexão da nossa prática, né, tão querida, né, da odontologia. Um abraço a todos, muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, Maria Gorete. Não, com certeza, a equipe está no coração, eles sentiram isso aqui e é um grande desafio e tem que ter muita gente nesses módulos, né, de saúde coletiva, esses departamentos, para a gente conseguir dar conta de tanto trabalho, né? Realmente, muitas mãos. Obrigada mais uma vez. Werneck, querido, vou te deixar aí com a chave. Bom, eu queria agradecer a você, a Vânia e a Beno pela belíssima iniciativa, né? Agradeço também pela, né, a conversa que a gente teve na semana passada e toda a reflexão que eu consegui fazer, inclusive compartilhada com os professores da disciplina, eu acho que mostram que a gente está no caminho certo, né? Nós estamos vivendo um período. Hoje eu liguei o rádio do carro e eu ouvi uma pessoa na CBN dizendo assim: eu estava voltando da yoga completamente zen e chego aqui e tenho que trabalhar o Brasil. Então eu estou muito desenergizada. E eu fiquei pensando, né, que daí a pouco a gente ia se encontrar aqui. E eu fiquei muito energizado esses dias, ao pensar assim, será que eu vou lá contar os casos? Ou será que a gente tem um monte de preocupações que são fundamentais e que a gente precisa discutir, né? Então, eu faço uma proposta que já nessa mesa que a gente vai trabalhar a preceptoria,
a gente discuta a preceptoria como uma necessidade de trabalho integrado, de integralidade, de construção desse SUS, de ensino libertador, de ensino que possa permitir aos nossos estudantes, mas também às equipes, refletir sobre as suas práticas, sabe? A gente não precisa de muito para poder buscar as reflexões que são importantes. A gente precisa de estar atento. E estar atento, né, quando eu falo que cada aluno é uma janela, é uma nova possibilidade, né? Tem umas janelinhas bem emperradas, tem umas janelas minúsculas, tem janelas enormes, mas todas elas são muito desafiadoras, né? E é muito importante a gente estar disponível para as questões que estiverem acontecendo nos estágios, né? Nessa experiência tão bonita que a Gorete trouxe, que o Samuel trouxe, né? Assim, como que é importante que a gente possa buscar construir o protagonismo do estudante a partir de algo que ele sinta e tenha reforço em relação à sua satisfação, às possibilidades de descobertas, né? E eu acho que é um mundo fascinante quando um aluno da gente atende uma criança, um idoso, uma mulher, e vai e visita aquela família, e vai lá conhecer, vai colocar o chão no barro, o pé no barro, né? E vai, de fato, compreender as outras dimensões que estão envolvidas naquele atendimento, né, inicialmente clínico, e que possibilita tanta descoberta para os alunos, né? Ao longo desses 20 anos, eu trabalhei com profissionais que tinham interesse, com profissionais que se perceberam admirados com o que a gente fazia, e trabalhei também com profissionais que não queriam nada com a dureza. E levar os alunos para trabalhar nessas circunstâncias, às vezes, causa até um pouco de desânimo na gente, né? E aí, fazer essa reflexão e me fez também pensar, por exemplo, qual que é o apoio que a gente tem dentro da universidade, dentro das nossas escolas, quantas pérolas ali que a gente está deixando que elas corram à distância da gente, sem a gente usufruir, né? Eu agora fui coordenador de uma banca de titular de um colega, e eu sempre troquei ideias sobre o Atlético, sempre troquei ideias sobre outras questões lá na cantina, comendo um pão de queijo, tomando um café, e eu fui ver o trabalho que esse cara faz na área de prótese removível. E aí, na minha fala final, lá no dia em que ele se transformou num professor, ele alcançou o que ele merecia, né, e virou um professor titular, eu disse a ele assim: olha, há quantos anos nós estamos aqui e não descobrimos que trabalhamos com a mesma coisa? Você trabalha com a prótese por um lado e eu trabalho por outro. Os nossos alunos nos conhecem. E por que a gente não conectou ainda para fazer esse trabalho? Então, assim, essa questão dos recursos que a gente pode começar a fortalecer a partir das nossas práticas, muitas vezes não visitadas, além da cantina, né, e do estacionamento. Então, eu acho assim, a gente tem que ficar atento. Existem possibilidades, porque senão a gente vai ficar igual a locutora lá do programa da CBN que eu vi hoje, muito desanimado com esse Brasil que está sendo destruído, com todas as nossas conquistas, a gente está vendo uma a uma escorrer pelos dedos, né? A gente vê o que está acontecendo, o que aconteceu essa noite no Brasil,
né? Então, assim, mas ainda existe um espaço de resistência. E eu acho que os estágios, eles trazem muitas, mas muitas interfaces para a gente tentar fazer a construção de coisas novas, sabe? Então, assim, é possível a gente ainda ter paixão, a gente achar a boniteza e a alegria, sabe? Então, eu acho que hoje eu fiquei com muito alento com essa mesa. Obrigado aos meus colegas de mesa, obrigado a você, e a Vânia e a Beno, né? E vamos em frente, né? Sem ser piegas e sem ingenuidade, mas é possível ainda a gente achar um espaço. É isso, querido mestre, esperançar em Freire, né? E agindo e com foco e com essa energia, né? Que nos une e nos impulsiona a resistir e agir. Mas eu quero chamar, então, a professora Vânia, realmente tem sido incansável, essa pauta do estágio está aberta, e nós temos uma expertise grande, acho que vamos continuar refletindo, escrevendo, registrando, e para que a gente possa trazer esses elementos das diretrizes, com essa experiência, facilitar para que as pessoas adiram e possam fazer essa relação com o SUS, para além de uma parceria burocrática, de assinar um contrato, de que realmente seja uma integração ensino-serviço-comunidade, que as necessidades de saúde da população estejam na pauta das instituições de ensino que estão no território. Então, as DCN, elas, publicadas nesse contexto, obviamente, algumas questões que a gente gostaria que tivesse, não apareceram como a gente gostaria, mas, no todo, nós temos muitos elementos para garantir essa integração ensino-serviço, e a questão da organização do currículo por agravos e